Mais um dia estamos aqui, Senhor. Mais um dia estamos em ação de graças. Estamos te agradecendo pelas tuas misericórdias, te agradecendo pelo teu amor, te agradecendo, Senhor, porque a tua misericórdia, as tuas misericórdias, elas são a causa de não sermos consumidos. Essa misericórdia, Senhor, que se converte em amor, um amor ágape, o amor do Senhor para conosco. Obrigado, meu Deus, por sabermos que a cada dia que se passa, o teu amor tem se renovado, se transformado. O Senhor tem feito tantas coisas por nós, às vezes até em momentos que não merecemos, mas nós sentimos o quanto é importante estar na tua presença. Ter um relacionamento de pai para filho. Ter um relacionamento em que as pessoas podem até imaginar como é que pode ser. E eu só posso dizer, viva essa experiência também. Quantas pessoas, Senhor, estão vivendo através do seu sobrenatural, adorando outros deuses, adorando outras culturas, vivendo outras situações? Nada contra o que eles fazem. Mas como é bom sabermos que nós temos a tua presença. Como é bom sabermos que a cada dia as tuas misericórdias, o teu grande amor, ele vai sendo demonstrado por pequenas atitudes. No tempo, no espaço, em tudo, Senhor. Obrigado porque nós só temos em nosso coração palavras de gratidão. E nós, como sempre, te pedimos por aquelas pessoas que estão necessitadas. Aquelas, Senhor, que precisam te conhecer de verdade. Que precisam saber como é bom sentir a tua presença. Aqueles que estão necessitados, que estão enlutados. Aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Pai, o Senhor só prova aqueles quem suporta. E ainda existe aquele fator, meu Deus. A prova não pode ser maior do que nós. Obrigado, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém. E agora, 6 horas e 57 minutos. Eu vou dizer para você como é bom demais sentir a presença de Papai do Céu, é bom demais. Experimente, viu? Experimente, você pode ter certeza absoluta que você também não vai se arrepender. E olha que a minha já tem 27 anos. Pois é, rapaz. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, mas papai está no controle de tudo. E tu aí no Kauai, como é que tu tá? Tá tudo bem contigo? Pois é, a gente tá só começando a semana. Semana passada, gente, sexta-feira, nossa live ficou muda, porque eu não sei. Eu espero que hoje a gente esteja tudo normal aí, tá? Eu espero. Eu, e meio-dia, você sabe que a gente tá na Rádio Vitória, não é isso? Então pronto, meio-dia, estamos lá com a, vamos dizer assim, né? A reapresentação do De Olho com Você. E hoje é segunda-feira, 23 de março de 2026. Como tu estás? Você que está aí no Kauai, aliás, Kauai já falei. Você que está no Facebook, você que está no YouTube, você que vai ver ou vai ouvir no Spotify, nas outras plataformas. E você também que vai estar no rádio junto com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho. Vamos voltar no tempo. Pois é, a máquina do tempo hoje volta em 1553. A coroa portuguesa nomeia Duarte da Costa, presta atenção, não é Duarte Coelho, é Duarte da Costa, como governador-geral de Estado do Brasil. E também em 1843 o Chile toma posse do Estreito de Magalhães e mantém a soberania sobre o local até hoje. Olha só que coisa boa, né? Que bom. Precisou de guerra nesse negócio? Não, né? Então graças a Deus por isso. Gente, hoje é aniversário de um homem chamado Jackson. Simplesmente ele era conhecido como Jackson, mas na verdade o nome dele de batismo é
Jackson Coelho Silva. E ele, né, teve várias participações em clubes do Brasil, e eu destaquei aqui que ele participou da seleção brasileira em 1998, e um ano antes ele também fez parte aí do Esporte Clube do Recife. Então, feliz aniversário pro Jackson e feliz aniversário para tu! Isso! Meu cheiro no teu coração, que o Papai do Céu te faça a pessoa mais feliz nessa terra durante não só este dia, mas que seja em toda a tua vida, até o último dia aqui nessa terra, viu? Então receba um cheiro bem gostoso e principalmente os meus parabéns, tá? Então agora sim a gente pode seguir com o nosso programa, porque já fizemos as honras da casa e vamos juntos até as 8 horas. Agora, 7 horas em ponto, vamos aí a previsão do tempo para esta segunda-feira aqui na nossa cidade. Hoje a previsão da intensidade de ventos é de fraco a moderado durante todo o dia. Aí a gente fica entre muitas nuvens com possibilidade... Oi, 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 oi. Eu esqueci de fazer o... Pronto, agora voltou. Isso não é loucura não, viu? Esse exercício de fono. Para melhorar a voz, para soltar de mandíbula. Pois é, vamos voltar aqui. Então, hoje a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas. A gente teve, acho que por volta de 4 da manhã, uma chuvinha, né? Uma garoinha. Também à tarde e à noite pode acontecer muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A umidade máxima do ar prevista é de 90% e a mínima de 55%. Hoje a tendência de temperatura, tanto a mínima quanto a máxima, é de estabilidade. Temos aí a mínima de 23 graus e a máxima de 31. As informações do tempo são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. 7 horas e 1 minuto. Confirmando a hora, 7 horas e 1 minuto, vamos aí às manchetes dos jornais desta segunda-feira. E hoje, rapaz, que pena, né? Lamentamos profundamente uma derrota, ela já não deve ser considerada a puxada de outras, né? O Náutico perdeu do Criciúma dentro dos aflitos na estreia da Série B. O Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz completamente. Olha, eu não sei até onde vai esse negócio. A gente viu aí, eu vi pelo menos algumas coisas, bombardeio, e nossa, eu fico pensando até onde vai a maldade do ser humano. Mas vamos continuar em oração, né? Infelizmente, a única coisa que nós podemos fazer é pedir a Papai do Céu que Lula fique quietinho para que o negócio não venha pro lado de cá, né? Então pronto, vamos aguardar, vamos sempre orar. Falando em orar, Frei Gilson reúne mais de 50 mil fiéis em vigília na Arena Pernambuco. André Mendonça manda leiloar carros de luxo no caso das fraudes do INSS. E agora, aluguel de patinetes elétricos é ativado nas ruas do Recife. E Padre Romeu faleceu aos 96 anos aqui no Recife. Que na verdade não é mais Padre Romeu, né? E sim Monsenhor Romeu. Esqueci agora o sobrenome. Romeu da Fonte. Deve ser parente lá de Eduardo da Fonte, né? Então essas são as manchetes dos jornais que circulam nesta segunda-feira. 7 horas e 3 minutos. Confirmando 7 horas e 3 minutos. 7 e 3. Menino, vou dizer pra você, viu? Eu fiquei besta aqui. Esse fim de semana, eu tive tempo de fazer um recorte do nosso BBB. E vou dizer pra você, rapaz, que o BBB da política, ele tá rendendo muito. Do Kawaii e do YouTube. Acredita? Então, ó, eu vou fazer um sacrifíciozinho, vou fazer os recortes, e aí
vocês vão estar em contato direto com o BBB da política. Isso mesmo. No momento em que eu deixo o noticiário político mais leve, que você possa dar uma risada, que você possa dar uma refletida, né? Que a gente possa, vamos dizer assim, aliviar a tensão de quem domina o nosso dia a dia, nossa realidade. Viu? Então, vou fazer outros recortes aí do BBB logo, logo. E eu tô feliz, viu, com esse resultado. Tá vendo tu, criatura, que não vai acabar não, porque eu não gosto de política. Olha, tem mais de 700 visualizações no Kawaii e 37, se não me falha a memória, no YouTube. E aí? Pois é, bebê. Pois é, vamos embora. E o nosso BBB já tá aqui, tá a postos. Inclusive até eu fiz uma artezinha na inteligência artificial e com certeza ficou bonito, né? Pois é, então vamos começar, gente. Primeiro eu queria dar uma lembrada aqui numa coisa que eu vi assim que foi lançada a chapa de Johnny. E assim, gente, pelo amor de Deus, hoje você consegue ter a certeza que a pessoa usou a canetinha. Certeza, só não sabe quem não presta atenção. E vou dizer pra você, a Marília, ela ficou engraçada depois do Monjaro. Ficou, mas também parece que é o seguinte, né? O Monjaro deixou ela mais afoita do que antes. Inclusive ela foi questionada, né, sobre o tal acordo, que quem falou desse acordo foi Carlos Lupe, não foi ninguém além dele, que disse que Marília estava conversando com Kekel. Mas é aquela coisa, né? Infelizmente, não veremos as duas no mesmo palanque. E foi Johnny dizer assim, nós vamos começar a nossa campanha, a nossa senadora é Marília Reis. Ela já começou o bombardeio. A mulher já começou a dizer, porque tá vendo, cadê as creches, cadê não sei o quê, que ela só prometeu, que ela só fez isso, que ela só fez aquilo. Gente, eu fico pensando numa coisa. Eu vou repetir mais uma vez, porque nós estamos chegando no rádio. Quem já me conhece de mais tempo, já ouviu isso aqui que eu vou falar agora. Quer dizer que a questão de respeito às mulheres só serve para quem não tem cargo político. Porque o que Raquel está sendo bombardeada não é brincadeira. Agora teve uma coisinha que eu descobri esse fim de semana, sabe o que é? Rapaz. Dá umas coceirinhas no rosto, dá umas coceirinhas, dá umas comichão, meu Deus. Eu fico pensando, sabia que existe um Instagram chamado PE com Raquel? Você sabia disso? Pois é. E esse PE com Raquel, ele tá aí virado, né? Tá virado. O PE com Raquel, se o cara vai pro ataque, Kekel se defende, né? Kekel tem uma equipe lá só para fazer essas coisas. Então imagine você, né? O que é que pode acontecer? As coisas que chegam e as coisas que a gente ouve em relação a esse pega pra capar, né? A essa guerra de gato e rabo. Então, só para você ter uma certeza aqui, eu vou começar do final para o começo. Você lembra, né, do presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto? Pois é, Álvaro Porto. Álvaro Porto provoca Raquel Lira sobre a entrega das creches. Aí eu pergunto assim, né? Se tu lá dentro barrou grande parte das coisas que o governo lançou, como é que agora tu quer dizer que ela não fez nada? Tu só engana quem quer, né? Porque o orçamento, foi para a justiça. Não é o que eu estou dizendo, e sim o que foi colocado no ar. O que foi colocado nos noticiários. Então como é que a criatura abre a boca e vai dizer que quem vai fazer as 250 creches é o outro?
Claro, né? Porque aí o que é que vai acontecer? Existe todo um jogo de poder para prejudicar a mulher. É isso? Pois é. Então, outra coisa aqui é que Miguel, né? Miguel agora ele já assumiu que está com Kekel. Ele fez um vídeo, inclusive, colocou lá nas redes sociais dele, eu cheguei a ver. Realmente agora estamos unidos. Juntos somos mais fortes. Vamos vencer. Vamos continuar o que já está certo. Mas tu deve andar pro lado de lá, né? Mas vamos ver até onde vai, né? Se Marília não ficou, aí Miguel chegou. Tu tá me entendendo? Por que essas coisas da política acontecem? Os políticos são os maiores artistas da face da terra. Se Lula disser assim, você vai sentar com Raquel companheira, aí você tem que acatar o que Lula tá mandando. É isso? É isso? Ou não? É a mesma coisa dizer, papai vai mandar você se sentar com ele. Ah, pai, mas eu não gosto dele. Você vai sentar agora. Aí pronto. Aí o peixinho vai se sentar com ele, porque papai tá mandando, né? E diz aqui, né? Eu achei bem interessante aqui o que Miguel tá falando, que ele diz aqui que política não se faz atacando. Ele participou do primeiro ato já, junto com Raquel. E vamos ver aqui onde é que foi isso, como é que foi isso, né? Porque o negócio agora, vamos dizer assim, né? A novela agora tá show de bola. Tá vendo aí, né, Kawai? Tá vendo tu como é que o negócio funciona? Pois é, meu filho. Mais de 3 anos depois da disputa pelo governo de Pernambuco, Raquel e o presidente estadual da União Brasil, Miguel Coelho, participaram juntos de um evento público pela primeira vez, desde a formalização da aliança na quinta-feira, dia 19. O encontro aconteceu na sexta-feira em Caruaru, durante a filiação do secretário municipal de articulação política, Anderson Luiz, ao PSD, pré-candidato a deputado estadual. Adversários da última eleição, Raquel e Miguel estiveram em campos diferentes após a eleição. O ex-prefeito de Petrolina, filho do ex-senador Fernando Bezerra Coelho, chegou a apoiar a governadora no segundo turno, mas não integrou a gestão e depois se aproximou de João. Aí eu digo a você, Antônio Moraes vai ganhar o prêmio Fidelidade. Antônio Moraes, o deputado Antônio Moraes. Parece lá, né, aquele negocinho do Alto da Compadecida, né? O Coronel Antônio Moraes. Realmente ele vai ganhar o troféu Fidelidade, porque ele disse, eu vou sair do PP, que eu não vou aceitar o que estão fazendo com a minha governadora. E ele saiu. Mas é por isso que eu estou dizendo para você, a Globo está perdendo um monte de artistas. A Globo. Já pensou uma série, né, com o pessoal assim, quem são vocês? Alguma coisa do tipo. Você vê aqui, né? Silvio Costa também tinha conversado com o Kekel, já estava aí meio na dúvida se pular pro lado dela ou não, tanto é que teve que pedir conselho lá ao pessoal. Aí depois o que aconteceu? Ah, não, peraí. Não, eu não quero você lá. Vamos fazer o seguinte, você quer ser meu vice? Não, eu não quero, então pronto, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar de ser senador e vou tentar de novo mais uma renovação na Câmara dos Deputados. Aí o que acontece? Joga o irmão dele. E ninguém sabe quem é. Eu jurava que ele só tinha um irmão, mas tem mais 2. Né? Dois. Entendeu? Aí eu te pergunto agora. Tá vendo como é que é o jogo da política? Tá vendo por que eu gosto de trabalhar essas questões da política desse jeito? Fazendo vamos dizer assim, uma leveza, vamos bem pro popular, né? Uma coisa bem escrachada, bem palhaça dessas coisas, porque é aquela história. Nós estamos na mão deles.
Nós estamos na mão dos políticos. Eles é quem decidem as coisas que acontecem na nossa vida, viu? Então aqui, ó. Mas, ao perder espaço na composição da Frente Popular, se consolidou com Silvio Costa Filho, Marília Reis e Humberto Costa, ele passou a negociar com o grupo da governadora e fecharam um acordo. De imediato deixou a gestão de João Campos na prefeitura. Durante o discurso, Miguel Coelho destacou o entendimento político com Raquel e afirmou que a União busca ampliar o alcance do projeto no Estado. Ele disse: Pernambuco viu que anunciamos uma parceria política. Estamos juntando o Agreste com o Sertão para construir um projeto maior que projetos pessoais. Que lindo, cara! E ele ainda diz assim mais. Também mencionou o histórico de divergências e a retomada do diálogo e disse: não adianta fingir que nos últimos anos a gente não estava junto. Divergimos, mas jamais faltou o respeito. Foi isso que permitiu que hoje a gente pudesse estar aqui. E ao comentar a decisão de integrar o palanque da governadora, Miguel ressaltou que chega para somar a base política. Chego com humildade para contribuir com o projeto. Não quero ocupar o lugar de ninguém, quero construir a minha história ao lado desse grupo. É como se diz, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Pois é. Então foi isso que aconteceu. E ele ainda reforçou. Quero ser senador da República, não para ficar em Brasília. Quero ser um parceiro para trazer recursos e ajudar o governo. Aguenta, coração. Tá vendo a comichão que me dá? Misericórdia, meu Deus. Eita, que eu fico pensando até onde vai essas coisas. Mas estamos aqui para isso. Estamos aqui para acompanhar, para dar aquela olhada, para dar aquela espiadinha e para dizer para você o que realmente está acontecendo. E o bom que é o seguinte, viu? A gente aqui não está inventando fato. Isso aqui são notícias que foram publicadas. Estão nos blogs de política, estão nos noticiários, estão nos jornais. Então não tem ninguém inventando nada aqui. Não tem ninguém especulando nada aqui. E Kekel mandou um recadinho lá para a turma de João, né? Já que eles estão atacando, beleza, né? Eu não sou doida, eu não vou ficar quieta, então vamos lá, vamos rebater. E aí, ela divulgou nessa sexta-feira um vídeo nas suas redes em que reforça o discurso da continuação. Quem acompanha seus eventos já deve ter ouvido isso, mas o de ontem, que é no caso da sexta-feira, foi mais simbólico, porque foi divulgado na internet no mesmo dia em que João oficializou sua pré-candidatura ao governo. Né? Como ela ainda está fechando chapa, então vamos aguardar. Né? Vamos nessa. Isso. Ela diz aqui, ó, que a sua gestão não se encerra no atual mandato e projeta a continuidade no cargo. Este não é o último ano, é o primeiro dos próximos 5, dos próximos 50, declarou em referência à disputa da reeleição. Disse aqui: a fala acontece em meio à reorganização do cenário político em Pernambuco. Nos últimos dias, ela ampliou sua base de apoio com a adesão do União Brasil, movimento que incluiu o ex-prefeito de Petrolina, né? Isso aí a gente já sabe, a gente acabou de falar. E também diz aqui, né? Ao longo da semana, ela também intensificou agendas em Brasília, com foco na consolidação de alianças nacionais e estaduais. Inclusive, tem uma coisa aqui que eu vou revelar para você. Um verso de bastidores. Se tiver segundo turno, você sabe quem vai apoiar a Kekel? Segundo eu soube. Bomba, bomba, bomba. Meu amor, presta atenção, meu amor. Pois é, Túlio Gadelha pode apoiar Kekel no segundo turno. Túlio Gadelha quer distância de João Campos. E aí? Pois é. Não foi um passarinho que me contou, né? Foram coisas que me disseram. Tem nome e sobrenome, mas como um bom jornalista eu não posso revelar as minhas fontes, nem sobre tortura. E tem aqui também a questão, se fala nos bastidores que Priscila Krause volte à Assembleia Legislativa. Mas é como se diz, né? Até agora
nada está concreto. Só na hora de bater o martelo, como se diz. Nesta gravação, Raquel também rebate as críticas de que o calendário eleitoral poderia impactar o ritmo da administração. Ela disse: o que me move são as cores da bandeira do nosso estado. Enquanto vai ter gente falando de eleição e inventando conversa, me deixe trabalhar, que eu sei fazer. Rapaz, pois é. Eita, meu Deus do céu. Moço, não é cerol não, moço. Moço, não é cerol não. E tem uma outra coisa aqui, viu? Meu filho, tá pensando que Tereza Leitão também, viu? Falou, soltou o verbo. Soltou o verbo, a mulher, né? Isso, agora aqui Tereza Leitão não fez Monjaro, não. Mas Marília fez. Marília fez Monjaro. Aí eu te pergunto, né? Quem foi que baixou a passagem de Vale B para avaliar para todo mundo? Foi quem mesmo? Aí você me pergunta assim: ah não, você é do lado da governadora, você está defendendo a governadora, você deve estar ganhando da governadora para falar bem dela. Aí eu te respondo com esta minha camisa vermelha com meu peito inchando. Eu já disse que minhas convicções políticas ficam para mim. Simplesmente eu estou defendendo uma mulher indefesa. Não é assim que a gente tem que trabalhar hoje? Não é isso? Então pronto. Por que se ataca tanto Raquel? Por que essa mulher não pode fazer nada? Que sempre vai ter um empecilho, vai ter sempre uma pedra de tropeço na vida desta mulher. E olha que não é só ela, né? É ela e Priscila Krause, as duas, governadora e vice-governadora. E aí, cadê o respeito? Né? Então, eu simplesmente faço nada mais que a minha obrigação de respeitar uma mulher. Só isso. Tá certo? Então pronto. Aí aqui, ó, vamos ver a história aqui que menino Tereza soltou o verbo, viu? Pois é. Tereza disse aqui, né, que representou o PT, que terá o candidato à reeleição Humberto Costa, a composição e fez a declaração em defesa da unidade do partido e sinalizou o alinhamento com o projeto político de de João no Estado. Menino veio Eduardo Campo agora na minha mente. Misericórdia. Ao comentar a construção de alianças, a senadora mencionou a participação de dirigentes do PSB no lançamento da pré-candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo. Rapaz, aí eu pergunto, né? Fernando Haddad vai concorrer ao governo de São Paulo, beleza. Tarcísio, né, já fez lá o terreno dele, Tarcísio já come feijão com arroz há muito tempo, carne de costela, né, tem aquele molho preparado mesmo, né, pirão. Será que Haddad ganha em São Paulo? Eu mesmo deixaria ele ministro da Fazenda, que seria muito melhor, né? Mas deixa quieto, o povo não gosta de sofrer, né? Então pronto, vai lá, sofra um pouquinho. Então, diz assim, ó. É disto que se fala, é isto que se comunica, é isto que diz qual o lado que nós devemos estar. Ah, rapaz, é aquele discurso de novo, de 4 anos atrás. Eu estou do lado de Lula. Aí sabe qual é a estratégia? O que foi falado aqui na imprensa, como eu já disse, eu não estou especulando nada, não estou inventando nada, é o que ventila aqui na imprensa. Porque os caras não vão inventar mentira. Já foi-se o tempo da mentira lá atrás, no tempo da terra cabeluda? Pois é, ali foi a maior mentira que inventaram. Então pronto, escuta só. A proposta do pessoal da oposição se chama: eu vou colocar a jogada nós vamos colocar Raquel para dizer que ela é da turma de Bolsonaro. Só que ela já deixou bem claro que também vai apoiar Lula. Tu tá me entendendo? Então quer dizer, vamos usar o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. E aí? Será que vai ter punição nesse negócio aí? É falta, né? Se é falta, então tem cartão o quê? Pois é, então vamos aguardar. Porque eu acho que a mentira tem perna curta e esse discurso de dizer de que lado você está
Não cola mais. Todo mundo já sabe, as benéfices. Lembrei agora do nosso excelentíssimo senhor senador Fernando Collor de Mello. A governadora Raquel Lira ela recebeu várias benéfices do governo federal. Então não será ela que irá virar as costas para o ilustríssimo senhor presidente Lula. E tenho dito. Então não adianta esse jogo de dizer, porque ela tá do lado do Bolsonaro, ela tá do lado de não sei quem, ela tá do lado de cá, do lado de lá, do lado de costa, do lado da frente, do lado não sei não. Parece aquela musiquinha de criança, né? A vaca na boa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto, então não cola mais essa conversa de dizer de que lado você está. Não cola. Vamos inventar outra conversa. Pelo amor de Deus. Esse é o problema do pessoal quando eles são, vamos dizer assim, oposição. Quando eles são oposição, pelo amor de Deus, os caras não sabem nem para onde que vai. Fica tudo desesperado. Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. E fechando aqui o nosso BBB da política, sabe Antônio Moraes? Sabe Antônio Moraes? Deputado Antônio Moraes? Pois é. Ele discursou num evento ali, com o Kekel, e deixou bem claro: não aceitam ter uma mulher governadora. Ele deixou bem claro isso pro pessoal da oposição. Não é da turma lá de Alvinho, né? Pronto. Então, deixou bem claro aí o negócio. E vou dizer para você. Se você tá pensando em não querer saber de política, meu amor, presta atenção, meu amor, deixa eu falar aqui, deixa eu cortar ela, ainda bem que eu faço programa sozinho, meu amor. É Léo Dias. Eu sou o Léo Dias da política pernambucana. Eu gosto de né, Coruces. Eu gosto, né, de dar aquela traduzida para que você entenda como é bom a gente acompanhar a política. Isso me traz à memória a minha falecida, minha saudosa, minha querida avó. Meu Deus do céu. Minha avó, a gente sentava junto, assistia a guerra eleitoral e era só palhaçada. Pois é. Então, aqui em memória, em respeito à minha querida vovó Maria. Mais uma Maria da vida, né? Viva Maria! Pois é, bebê. E aí eu digo pra você assim, né, que nós temos muito chão pela frente. Só isso que eu digo pra você. Então, vamos acompanhar tudo, vamos ver tudo. E eu quero estar aqui, ó, de camarote junto com você. De olho com você. Hashtag de olho com você. Certo? E tenho certeza absoluta que vamos ter muito mais emoções. E Marília Monjaro, olha, sei não, viu? Marília ficou meio, sei lá, no Monjaro, né? Mas deixa quieto, né? Se eu disse que eu respeito a mulher, então eu tenho que respeitar a Marília também, né? Crie vergonha na sua cara, seu capa. Ai, meu Deus. E tem aqui, né? Inclusive, não, eu tenho que botar aqui, né? Já que ele vai ficar tão conhecido. O irmão de Silvio Costa Filho, ele também deixou aqui sua frase, né? Claro, se todo mundo falou, ele também tem que falar, né? Ele é o vice-governador, né? Pois é, bebê. Então preste atenção. Ele disse aqui, ó. Cadê? Ao discursar, Silvio Costa agradeceu ao irmão ministro dos Postos. Carlos Costa, eu tenho que lembrar disso. Carlos Costa. Ele agradeceu aos republicanos por ter escolhido como pré-candidato a vice-governador e enaltece a figura do presidente Lula. Ele disse: este é um momento de muita emoção. Muitos aqui não me conhecem, mas vão ouvir falar muito de mim. E eu queria começar esta fala com um gesto ao meu irmão, ministro Silvio Costa Filho, o ministro que mais trouxe investimento privado e público da história do setor portuário e aeroportuário. Portuário, né? Obrigado pelo gesto. Obrigado, irmão. Num gesto que você marcou o campo político, o campo do maior presidente desse país já teve, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria trazer, mas não pode, né? Que é direitos autorais.
Eu vou dizer pra você, a gente que é canal pequeno no YouTube, a gente sofre tanta pressão que não é brincadeira. Então tem certas coisas que a gente não pode colocar, se não é considerado direitos autorais, o canal pode cair, é uma loucura. Tá? Então tem coisas aqui que às vezes eu preciso fazer de boca mesmo, mas de todo jeito, todo beco dá na feira. Então pronto. Pois é, e ainda diz aqui, viu, que Silvinho saiu no lucro colocando o irmão como candidato a vice-governador de Pernambuco. Então agora, que horas são? 7h29. Muito bem, agora sim, nós vamos falar da cidade. Encerramos o BBB dos políticos. Eu esqueci da vinheta, não foi? Pois é, rapaz, me empolguei tanto que eu esqueci da vinheta. Hey, brothers! Pois é, amanhã tem mais BBB da política. Lembrei agora de Marcelo Tais. Amanhã tem mais. Agora 7h30. Inclusive tem uma situação aqui que eu quero falar para vocês, que existe uma rua aqui na nossa cidade que ela tá uma cidade fantasma. Olha que eu me lembro que quando eu era menor, quando eu era criança para adolescente, a Rua da Imperatriz, ela era um lugar muito badalado, vamos dizer assim. O que tinha de loja não era brincadeira. O comércio era incrível. Então hoje a Rua da Imperatriz, ela está deserta. Ainda tem poucos estabelecimentos comerciais lá que estão funcionando. Imagine você, e quem é que vai passar pela Rua da Imperatriz? Rua da Imperatriz essa, que começa na Rua da Aurora, termina lá na Praça Marcel Pinheiro. Onde era o antigo Passe Fácil? Tu lembra do Passe Fácil? Quando a gente comprava as passagens, que recarregava o cartão? Pois é. Então, onde antes mal se conseguia passar devido à multidão, o que se vê agora é um corredor vazio, marcado por imóveis de portas fechadas, com placas de venda ou placas de alugue-se. Andares superiores desocupados e fachadas que evidenciam o abandono da região. Antigamente o movimento era imenso. A gente quase não conseguia andar durante o dia, principalmente em épocas de festa, de tão importante que essa rua era para o centro da cidade. Falou aí o aposentado Carlos Vasconcelos, com certeza. Aí eu concordo, porque eu já passei muito por lá. E até inclusive aqui, né, tá se dizendo que existe um plano para devolver a Rua da Imperatriz. Mas exatamente essa questão estética e comercial não aconteceu da noite para o dia. O comerciante Josemir Dias, que atua lá há 47 anos, ele lembra que o declínio começou quase 10 anos antes da pandemia. E naquela época, a Rua da Imperatriz era um espetáculo de gente. Era tanta gente que as pessoas tinham até dificuldade de passar, né? Todo mundo fala sempre a mesma coisa, né? Você vê, 2 depoimentos quase do mesmo jeito. Todo mundo queria alugar um ponto, havia disputa pelos lugares, porque todo mundo ganhava dinheiro por lá. Era uma rua espetacular, mas hoje ela se encontra na calamidade da falta de pessoas. Está um deserto. E ainda aqui, né, tem a Norma Silva também, ela diz assim, né? Quando eu era jovem, eu via essa rua aqui como uma maravilha. Era tudo muito movimentado, mas infelizmente hoje ela está entregue às baratas. Acho que nem as baratas querem ficar lá, viu? O que a gente vê agora é o comércio fechando as portas, o comércio de rua está acabando e a Rua da Imperatriz está ficando cada vez mais vazia, sem lojas. Infelizmente não existe mais aquele movimento de antes aqui nessa rua. É essa a realidade que eu vejo hoje. Isso aí é a norma. E também, né, tem a questão da insegurança, porque a gente sabe que a grande maioria agora de quem está ali são os moradores de rua. E a sensação de insegurança, o avanço do comércio ambulante e a falta de policiamento sistemático afastam a clientela que antes lotava a rua. Então isso aí é uma observação do segurança Paulo Alexandre, assim ele disse. Mas engraçado, né, que o centro da cidade é bem servido de polícia, né? Pelo que a gente sabe.
Mas aqui eu quero ver essa história, se realmente procede, né? Essa aqui que apareceu também como outra manchete. Deixa eu ver aqui se ela me aparece. Pronto. Não vai me encher os pacovar, né, nego? Pronto. Ai, pronto. Vamos continuar o assunto aqui. Porque vamos saber se realmente tem algum plano para revigorar a Rua da Imperatriz. Inclusive tem um nome tão bonito, né? Rua Imperatriz Tereza Cristina. Com certeza, Pepe. Eu já tinha chamado aqui, Pepe. Tereza Cristina, você só lembra da novela, né? Oh, meu Deus. Pois é. Aqui existe em uma articulação que une a academia e a estratégia de governo, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. A SUDENE ainda existe, viu? Pois é, você lembra da SUDENE? Pronto, ela ainda existe. E a Universidade Federal de Pernambuco lançaram na segunda-feira passada, há 8 dias atrás, como diria a vovó, de 8 a um ponte, um projeto de estudos vocacionais focados na revitalização da Rua da Imperatriz. O evento de lançamento aconteceu no Hotel Central e simboliza um esforço para reverter o cenário de degradação que hoje marca o bairro da Boa Vista e o centro da cidade. A escolha da Rua da Imperatriz como objeto de estudo não é aleatória, mas um resgate de sua importância histórica, em homenagem à esposa de Dom Pedro II. A via consolidou-se ao longo das décadas como um elo vital entre a Ponte da Boa Vista e a Matriz da Boa Vista, abrigando sobrados imponentes que outrora serviram de moradia para a elite e depois como berço de grandes lojas. Hoje, o desfecho é identificar como esse patrimônio pode coexistir com as novas dinâmicas econômicas e urbanas. O projeto formalizado via termo de execução descentralizada, desde o final do ano passado, terá duração de 1 ano e pretende servir de modelo para outras cidades sob jurisdição da SUDENE. E diz aqui, né, segundo o superintendente da SUDENE, Francisco Alexandre, o órgão não vai se limitar ao diagnóstico técnico, mas vai atuar como indutora de novos negócios por meio de linhas de financiamento específicas para empreendedores que desejam investir na região. Essa visão é compartilhada pelo senador Humberto Costa, que ressaltou a viabilidade e aporte de recursos para emendas parlamentares que podem sustentar a execução das futuras intervenções. A proposta é a revitalização, que ela não seja apenas estética, mas um motor de desenvolvimento econômico sustentável e dialoga com as necessidades contemporâneas do Recife. Aí agora eu vou perguntar para você. Se a grande maioria das lojas está nos shoppings, está nos bairros, por exemplo, você vai sair de Casa Amarela, eu vou sair do meu bairro para comprar na cidade, sabendo que eu posso ir e voltar a pé, sabendo que eu posso, de repente, comer alguma bobagem lá mesmo em Casa Amarela, é mais perto. Se eu quiser, né, tipo, comprar muita coisa, eu já trago num táxi, num frete. Então são essas coisinhas assim que a gente hoje está vivendo. Não é porque o centro da cidade está abandonado, é porque os empresários viram o poder das comunidades. Dos grandes centros dentro das comunidades. Bibiribe, Casa Amarela, vamos dizer assim, Água Fria, Nova Descoberta. Nova Descoberta tem loja grande. Então, o que é que tu vai fazer saindo de Nova Descoberta para ir para a cidade? Sabendo que o ônibus demora, sabendo o estresse que é, se arriscando. Então você vai preferir ficar no bairro. Beleza, vão querer revitalizar a Rua da Imperatriz? Ótimo. É um momento histórico, é algo bonito, tudo, mas é aquela coisa que a gente não vai ver resultado nenhum. Poucas são as pessoas que ainda vão para o centro da cidade. Ou então, sabe o que é que acontece? O pessoal vai aproveitar para se amostrar, vai ali no shopping. Tem shopping aqui perto, Shopping Plaza, lá em Casa Forte, né? Se você quiser, você vai andando. Então, é aquela coisa de dizer assim, a gente precisa pensar no centro da cidade hoje como sendo algo que quem vai usar as coisas do centro da cidade? Porque a gente pensa, né? O movimento todo é só até a Ponte da Boa Vista. Parou, né? Tem aquela coisa. Algumas ruas lá do outro lado, Dantas Barreto, tem aquelas ruas lá por dentro, do Pátio São Pedro, e o Recife Antigo. Pronto, é só o que tem depois da Ponte da Boa Vista.
Então, isso não é uma coisa que vai se pensar da noite para o dia. É algo que precisa realmente de muita atenção, de muito estudo, para que as coisas realmente possam acontecer e que o centro do Recife possa voltar a ser como era antes. Né? Pelo menos o que a gente acha. Aí tem a prefeitura dizendo que, né, vai revitalizar, vai colocar imóveis à venda, aquela coisa toda, e vamos ver o que é que vai dar. Tem gente que às vezes prefere morar no centro da cidade porque não gasta passagem também, né? Economiza já algumas coisas. E a Prefeitura do Recife lançou neste domingo um sistema de patinetes elétricos compartilhados. O serviço já pode ser utilizado para deslocamento e pode ser encontrado em várias áreas da cidade. Nessa etapa inicial, a iniciativa conta com cerca de 90 pontos de estacionamento distribuídos em bairros estratégicos, como o bairro do Recife, Boa Viagem, Pinas, Santo Antônio, São José, Boa Vista, Santo Amaro, Graças, Aflitos, Espinheiro, Casa Forte, Santana, Poço da Panela, Parnamirim, Jaqueira, Torre Madalena, Derby e Paissandu. Eita, Lele, terminei. E o prefeito, ele alertou sobre o uso correto desses equipamentos. Pode até parecer um brinquedo, mas é um meio de transporte com regras claras. É permitido apenas para maiores de 18 anos. Não pode ser utilizado sob efeito de álcool e deve ser conduzido e estacionado em locais adequados. O serviço é operado pelas empresas Jet e Walsh, selecionados por meio do Eita Lobbies. Aliás, Eita Labs, né? Quase dizer Eita Lucas. E vai funcionar por aplicativo. Os usuários podem localizar os patinetes disponíveis, desbloquear os equipamentos via QR Code e realizar o pagamento diretamente na plataforma. Ao final do trajeto, os veículos deverão estar estacionados em pontos autorizados. Então, o que é que acontece? Os preços começam de 63 centavos por minuto, de acordo com a empresa escolhida, com opções de pacotes a partir de R$ 13,00 por 20 minutos. O desbloqueio custa R$ 2,00. Então imagine você já paga R$ 2,00 para desbloquear, paga 13 por 20 minutos, se você quer ficar... Aqui não tem a opção de 1 hora, né? Pelo menos é o que está dizendo aqui, né? 80 minutos são R$ 49,00. Pela fé, né? Aí já no outro tem aqui. 60 minutos custa R$ 25,90. Então você tem que baixar os aplicativos, fazer tudo pela internet, não tem esse negocinho de não, porque eu vou comprar bilhete, eu vou fazer isso, não. Tudo vai ser feito, pelo que está dizendo aqui na informação, direto no site, tá? Se tu não tiver crédito no teu celular, pacote de dados, então não vai adiantar nada, tu não vai conseguir fazer o negócio, tá? Pois é, viu? Então preste atenção, aproveite aí para dar uma passeadinha de patinete. Tem um negócio aqui importante que a gente vai falar daqui a pouco no Noticiário Nacional, tá? E pois é, agora são 7 horas e 42 minutos. A operação contra desmatamento embarga mais de 2.600 hectares aqui no estado. Onde foi que isso aconteceu? A Operação Caatinga Resiste resultou no embargo de mais de 2.600 hectares de áreas em Pernambuco. E na aplicação de, olha só, R$ 3 milhões em multas por infrações ambientais. A ação foi realizada entre os dias 9 e 19 de março e mobilizou órgãos de fiscalização e os ministérios públicos de 9 estados brasileiros. Aqui foram fiscalizados 2.752 hectares com embargo de 2.631, o maior resultado entre as unidades participantes. Pernambuco respondeu por cerca de 39% de toda a área embargada na operação, o que identificou desmatamento ilegal sem autorização para supressão de vegetação. Ou seja, né? Pessoal querendo desmatar, pessoal já tirando as áreas verdes que a gente pouco tem, sabendo que isso depois dá um prejuízo danado. E daí o que é que acontece? Se o pessoal não tomar providência, o que é que vai acontecer? Né? E diz aqui, ó, de acordo com o Ministério Público de Pernambuco, a operação também identificou outras infrações, como extração ilegal de areia e minério, uso irregular do fogo, exploração ilegal da madeira e apreensão de animais silvestres. Então a ação contou com a participação do IBAMA, ICMBio, CPRH, Polícia Civil, Militar e Federal, né, por se tratar de outras
situações e área de proteção ambiental, então a Polícia Federal tem que entrar nessa história também, foram vistoriados 27 municípios com a lavradura de 199 atos de infração. Segundo o Ministério Público, as investigações seguem e podem resultar em medidas judiciais e extrajudiciais para responsabilizar os infratores, interromper os danos ambientais e garantir a reparação das áreas afetadas. Pois é, né? Tem gente que hoje só quer saber de matar, desmatar a natureza, e a gente sabe que depois os prejuízos chegam sem dó. Tá? Você está pensando o quê? Por exemplo, você sabe, né, que a rua que está aí recapeada, onde tu mora, o piche é feito de petróleo. Então é por isso que a gente está vivendo ondas de calor. Porque o que acontece? Isso, o sol vai pegar lá no piche e vai passar o calor para tu. Deu para tu me entender agora? Pois é. Então são essas coisinhas assim que a gente só se preocupa em pegar um ar-condicionado e botar dentro de casa, porque o calor está muito grande, né? E assim vai. Assim vai. E daí também, para fechar aqui, né, tivemos aí um episódio de mais uma vez. Meu Deus do céu, eu queria entender por que é que, principalmente agora, nos apartamentos, todo dia tem que ter um registro de sinistro, de incêndio. Por quê? Eu queria entender. Olha só, vamos lá, né? Vamos ver o que foi que aconteceu agora. Na semana passada foi no Inês Andreasa, hoje é na Várzea. Então, escuta isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Exatamente o caso aconteceu em um apartamento na madrugada deste domingo, na Avenida General Polidoro. E, segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas. Antes dos bombeiros chegarem lá no local, bombeiros militares que residem no próprio edifício, eles iniciaram as primeiras ações de combate, utilizando os sistemas fixos de prevenção contra incêndio. A resposta rápida foi fundamental para conter as chamas e impedir que o fogo se propagasse para outras áreas do prédio. Ao todo foram enviadas 4 viaturas, 2 de combate a incêndio, 1 de resgate e outra de comando operacional. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes atuaram só na extinção das chamas e no trabalho de rescaldo. O incêndio atingiu principalmente um apartamento localizado no primeiro andar, causando alguns danos móveis. Danos a alguns móveis, só isso. E aí aquela história, né? Se tem bombeiro que mora lá, então o que acontece? Os caras já exigiram do síndico, né, que todo o maquinário, todo o equipamento contra incêndio tivesse em dia. Né? Pois é. E ó, você aí que tá achando que tá naquele calor, que tá precisando ir pra praia, que tá querendo ir lá, tipo Itamaracá, não sei aonde. Pois é, desta vez agora, exatamente os dados foram coletados, aliás, na segunda-feira 16 e são válidos até a próxima quinta 26. A Agência Estadual de Meio Ambiente, né, publicou aí que 11 praias estão impróprias para o banho. Então aqui, né, vamos lá. Tem Itamaracá, tem a Praia do Janga, a Praia de Rio Doce, a Praia do Carmo, a Praia dos Milagres, a Praia do Pina, em frente ao Cassino Americano, a Praia de Candeias. Tem também aqui, né, um outro ponto, Barra de Jangada, Praia de Suape, Praia de Gaibu, em frente à Avenida Laura Cavalcante, no centro de turismo lá. E acredite se quiser, quais são as que estão limpinhas, bonitinhas, que você pode ir lá tomar seu banho numa boa? Vamos usar algumas delas. Maria Farinha, Praia do Janga, Praia do Pilar, Praia do Forte, Praia do Capitão e Mangue Seco. Ó, tá vendo? Mangue Seco, outras vezes aí foi dita que não podia tomar banho, agora pode, tá? Tem aqui Bairro Novo. Rapaz, ainda se salva aqui a Praia do Bairro Novo. Menino do céu, vai chover, né? Também aqui a Praia de Boa Viagem, né? Tem vários trechos aqui. A Praia de Piedade, Enseada dos Corais, lá no Cabo. Porto de Galinhas. Também tem aqui Serrambi, Praia dos Carneiros, Tamandaré. Tem a Praia de São José da Coroa Grande. Então aí são as praias que estão livres para você tomar banho. Viu? Então aí agora você já sabe, né? Tome cuidado.
Você tá sabendo aí quais são as praias que pode tomar banho, as que não pode, para depois não tá reclamando de doença de pele, que se contaminou, que fez isso, que fez aquilo, e que vai botar a culpa na prefeitura. Certo? Então, preste atenção, pelo amor de Jesus. Então agora são 7 horas e 49 minutos. Vamos dar uma girada no Brasil, porque, como se diz, né? O tempo ruge, essa porcaria é grande. Então agora vamos saber o que está acontecendo no nosso país. Pois é, gente. Depois de sair aqui do litoral pernambucano, vamos agora dar aquela olhadinha básica no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Misericórdia, não, isso aqui nem sonho. Ah, meu Deus do céu. Olha, tem cada coisa que acontece que eu fico pensando aqui, né? Aonde que vai a cabeça do ser humano? E olha que, inclusive, a partir de hoje, você aí que declara imposto de renda já está liberado, viu? Você já pode aí já começar a se mexer, fazer tudo direitinho, para você fazer logo a sua declaração, que ela seja em dia, que ela esteja certinha, para você receber restituição depois. O presidente Lula anunciou as prioridades para o governo brasileiro nos debates que acontecem durante a 15ª Conferência das Nações Unidas sobre espécies migratórias de animais silvestres. Exatamente esse evento vai acontecer em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Não é em Campo Grande aqui, viu? Durante a cúpula dos líderes, que antecede o encontro global, ele também assinou 3 decretos para a criação e ampliação de unidades de conservação. Segundo ele, a delegação brasileira vai participar do encontro global com as prioridades de dialogar com os princípios consagrados pelas convenções do clima, desertificação e biodiversidade, como responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Outro ponto: trabalhar para ampliar e mobilizar recursos financeiros, criar fundos e mecanismos multilaterais inovadores, principalmente para os países em desenvolvimento. E universalizar. Olha só, né? Eu acho bonita essa palavra, universalizar. Ou seja, que o mundo inteiro conheça a Declaração do Pantanal, que propõe que mais países se envolvam de maneira eficaz na proteção das espécies das rotas migratórias. Na avaliação do presidente, a América Latina precisa continuar trabalhando junto das ações de conservação e proteção da biodiversidade, sem as quais não haverá prosperidade duradoura. Gostei da fala, né? Sabendo quem é que destrói a natureza, né? Como nós fizemos aí, participamos, né, do curso no PIDEC, então nós sabemos muito bem que as maiores responsabilidades das coisas que acontecem exatamente são do próprio ser humano. Ser humano que desmata, ser humano que vai jogar terra onde é área de rio, quer mudar curso de canal, e assim vai, né? Então são essas coisinhas assim que a gente precisa prestar atenção e tomar muito cuidado, porque é bom falar, mas melhor é fazer. Então é preciso que haja, né, aqui no nosso país, penas mais duras para quem inventa essas histórias de estar desmatando, fazendo outras coisas. E a gente sabe que a gente é quem vai sofrer lá na frente, não é nem lá atrás. Lá atrás a gente já passou por muita coisa, então agora o negócio é daqui para frente. E tem uma coisinha aqui, gente, que é preciso falar, né? O Irã ameaça instalar... Engraçado aqui, rapaz, eu vi um negócio sobre o petróleo. Cadê aqui o petróleo? Ou é impressão minha, meu Deus? Ah, meu Deus do céu. Ah, cadê? Rapaz. Não, isso aqui vamos falar, tá? Pensei que fosse alguma coisa relacionada ao petróleo, mas não é. E, inclusive, eu estava vendo aí uma notícia, né? Um vídeo, né? Da Lene Sensitiva falando sobre a questão do Daniel Vorcaro. Pois é, rapaz. Vamos entender aqui esse negócio, né?
Deixa a propaganda sair daqui que eu agradeço. Pronto, tudo bem. Então eu faço isso com você porque eu estou lendo o jornal de graça, tá? Eu estou lendo o jornal de olho com você. E diz aqui, gente, preste atenção. Ocupado por 2 assessores parlamentares com menos de 30 anos, o gabinete A05 da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú exibe a placa Vereador Jair Bolsonaro PL, uma porta tomada por adesivos com o rosto do ex-presidente e referências a Donald Trump e Olavo de Carvalho. Na última terça-feira, no plenário, vamos dizer assim, né, o titular do gabinete agradecia aos demais vereadores por finalmente colocar em pauta, após 15 meses, seu primeiro projeto de lei que estabelece espaços de acolhimento para pessoas neurodivergentes no litoral norte catarinense. Ele diz assim: não só nas escolas públicas, mas também pode ser adaptado no setor privado e sem onerar nada. Se quiserem, vai ganhar o selo de Cantinho do Acolhimento, explicou o vereador Jair Renan Bolsonaro, não é Bolsonaro, de 27 anos, em um discurso de poucos segundos sobre o projeto. Ele é o filho 04 de Jair Bolsonaro e exatamente ele adotou os bordões e até o nome do pai para lidar com os riscos e oportunidades em solo catarinense. Após uma vida entre Rio e Brasília, Jair Renan elegeu-se vereador em Balneário Camboriú em 2024 e concorrerá agora a deputado federal. E é o mesmo movimento do 02, ex-vereador carioca Carlos Bolsonaro, que vai disputar uma vaga no Senado este ano. Ambos sofrem resistências locais pela falta de raízes catarinenses e em uma queda de braço que testa a força de Bolsonaro no estado que lhe deu 70% dos votos em 2022. Eu acho engraçado uma coisa: resistência. Quantas pessoas que saem de um estado vão para outro, que saem de uma cidade vão para outra? Bom, se eu quisesse, né, eu entraria com um processo lá dentro da Câmara de Vereadores para ser cidadão olindense. Por quê? Porque eu já trabalhei anos e anos na cidade de Olinda. Meu ganha-pão veio muitas vezes da cidade de Olinda. A minha cidade eu trabalhei pouquíssimo. Eu trabalhei na Rádio Tamandaré, que fica em Olinda. Eu trabalhei na Prefeitura de Olinda como vigia, porteiro. Fora outras e outras coisas que eu fiz na cidade de Olinda. Então quer dizer que eu mereço um título de cidadão olindense. Não é isso? Então eu acredito no seguinte, gente. Eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir, faço questão de repetir, que essas mesquinharias, esse mimimi desnecessário não chega em lugar nenhum. Por quê? Tem gente discutindo bobagem. Ah, porque o Bolsonaro, porque ele não é daqui, porque é isso, porque é aquilo, porque ele deveria fazer coisa lá na cidade dele, que não sei o que, que não sei o que. Pô, se o cara tá vivendo lá, né? O filho de Lula tá vivendo na Espanha, segundo eu escutei na CNN. E aí? Né? Engraçado isso, né? Pimenta nos outros é refresco, já diz aquele ditado, né? E também tem aquele negócio aí, gente, que... Olha, eu vou dizer pra vocês aqui que o negócio aqui do Worcaro tá tirando o sono de muita gente, né? Tanto é que uma igreja fechou. Sabia? Pois é, meu filho. E uma igreja fechou por conta dessas histórias todas aí do tal do Worcaro e vou dizer pra você, né? Tem muito angu nesse caroço. Vou dizer até o contrário. E, gente, eu não vou focar aqui no mundo, né? Porque infelizmente só está se falando da guerra. E eu não tô afim de repercutir essa guerra. Não tô, sinceramente. É como eu já disse, né? A minha opinião é a mesma e única o tempo inteiro. É um jogo de interesses que só prejudica os inocentes. Tá? Então agora, 7h58. 58, isso, 58. Vamos agora para o nosso Minuto do Esporte. E já a gente vai conversar um pouquinho, né? Que a gente precisa trocar mais ideia. Pois é, vamos agora dar aquela olhadinha, aquele giro sobre os esportes. Inclusive eu vi um negocinho aqui, rapaz, que
deixa eu ver se ele ainda tá aqui, né? Se não já voou, se não já foi embora. Eita! É uma coisa, meu filho. A notícia ela é tão dinâmica que as coisas. Pronto, aqui, ó. Aqui, achei. Sob críticas, o esporte abre campanha na Copa do Nordeste em momento delicado. E, como eu disse na manchete, né, dos jornais, o Náutico joga mal e é derrotado pelo Criciúma na estreia da Série B nos aflitos. O Santa Cruz intensifica a preparação e busca amistoso antes da estreia na Série C. Então esses são os destaques aí do nosso futebol pernambucano. Ainda tem uma outra coisinha aqui, né, que em jogo morno o Sport estreia na Série B com empate contra o Cuiabá fora de casa. E também renova aí com o Zé Roberto e acerta Benvenuto, ou Benevenuto, em definitivo para ampliar o vínculo de Felipe. Aí já outra manchete aqui do Santa Cruz, né, diz que acerta a contratação do experiente Thiago Marques para a Série C. E aqui, né, em relação ao Náutico e Criciúma, Hélio dos Anjos expõe bastidores e indica permanência de Paulo Sérgio no Náutico. Ainda bem que ele também vai continuar, né, Hélio dos Anjos. Porque tem, como se diz assim, né, tem muitos técnicos que bastou perder 2 jogos, já estão caindo fora, já estão sendo convidados a se retirar do clube e assim vai, né? Então pronto, agora 8 horas em ponto, essas foram as manchetes dos esportes de hoje. Vamos pensar um pouquinho? Vamos relaxar agora? Digo para você, não deixe. Use a sua inteligência. Por que eu disse não deixe? Por que essa palavra ficou no ar? Não deixe. Muitas vezes existem pessoas que querem fazer com que você seja tratado como o errado da história, se fazem de vítimas, mas elas foram quem provocaram as dores em você. E daí eu te digo, não deixe, não permita. Tem situações na vida que a gente precisa se colocar e tem outras que a gente precisa usar a inteligência e dizer assim, eu não vou falar nada. Aquela pessoa que está mexendo comigo, ela se prejudica por si só. Porque muitas vezes tem pessoas que têm históricos de fazer coisas erradas com os outros e serem as vítimas. Elas se colocarem no lugar das vítimas. Seja pelos benefícios, pelo que a sociedade lhe dá como direito. Mas eu vou dizer para você, tome muito cuidado com gente assim. Se você já sentir que estas pessoas agem assim, se você puder se afastar, faça isso. Mas se for de repente algo que aconteça no seu trabalho, pode parecer meio chato, mas comunique ao seu superior. Porque isso acaba se tornando uma coisa chamada assédio moral. O assédio moral é algo perigoso. O assédio moral, ele mexe com a sua cabeça de um jeito que você cai numa depressão e não quer mais se levantar. Por conta de, às vezes, uma ou mais pessoas que estão visando o seu ponto fraco. Mas não permita, de forma nenhuma, que alguém venha te humilhar, que alguém venha querer tirar você do seu foco. Porque existem pessoas que são invejosas. Existem pessoas que não sabem respeitar. Existem pessoas que têm o prazer de tirar o sossego dos outros. Mas use as suas anteninhas de vinil e detecte. Gostou desse detecte? E detecte a presença do inimigo e vença esse inimigo. Com atitudes pequenas, com coisas simples. Nada de violência, nada de turbulência, porque quem perde é você. E agora, 8 horas 3 minutos.
Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade, obrigado por mais um dia. Eu espero que saia o áudio do nosso programa de hoje, que aí eu vou considerar esse programa como 45, né? Que o nosso programa da sexta-feira saiu mudo do primeiro minuto até o final. Kawai, obrigado pelo carinho. Você que está nas plataformas, você que está no Face, você que está no YouTube, enfim, você onde estiver, obrigado pelo seu carinho. E você que está no rádio já sabe, né? Meio-dia a gente se fala de segunda a sexta-feira com as notícias do dia e só não estranhe o horário que eu falo, tá? Que é ao vivo. Então, você fica comigo também aí agora no rádio. Meu cheiro no teu coração, obrigado pela nossa amizade. E aqui, ó, hashtag Viva a Nossa Amizade. E amanhã na perdição de Papai do Céu a gente conversa.